Meu nome é Sarah Mitchell. Tenho 29 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que era a maior decepção da família. Por anos ouvi que eu era uma fracassada, que nunca conseguiria nada na vida, que era apenas um peso morto que vivia às custas dos outros. Na verdade, todos na minha família pensavam isso sobre mim. Todos, exceto uma pessoa, que já não estava mais aqui para me defender. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Minha avó, Elizabeth, tinha morrido há 2 anos, e com ela se foi a única pessoa que sempre acreditou no meu potencial. Ela costumava dizer que eu tinha algo especial, mas ninguém mais conseguia ver. Durante toda a minha vida fui tratada como a ovelha negra, a filha que não deu certo, enquanto meu irmão mais novo, Michael, era considerado o príncipe da família. O que ninguém sabia é que por trás da minha vida aparentemente sem rumo, eu estava construindo algo que mudaria não apenas o meu destino, mas revelaria segredos familiares que estavam enterrados há décadas, segredos que meu próprio pai desconhecia completamente. Vocês já se sentiram completamente invisíveis na própria família? Já foram julgados por pessoas que nunca se deram ao trabalho de realmente conhecer vocês? Esta é a história de como uma noite mudou tudo. A noite em que meu pai decidiu me deserdar publicamente, na frente de toda a família, achando que estava me dando a lição final. Ele não fazia ideia de que o cartório da cidade guardava documentos que revelariam quem realmente tinha direito à herança da família Mitchell. Cresci em uma família de classe média alta em Denver, Colorado. Meu pai, Robert Mitchell, sempre foi um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma pequena cadeia de lojas de materiais de construção que herdou do meu avô. Minha mãe, Patrícia, trabalhava como contadora em um escritório respeitado da cidade. Eles sempre projetaram uma imagem de família perfeita para os vizinhos e amigos. Desde pequena, eu era diferente do que eles esperavam de uma filha. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam de boneca, eu preferia ficar no quintal construindo casas na árvore ou mexendo com ferramentas que encontrava na garagem. Meu pai achava estranho. Minha mãe ficava constrangida quando as amigas dela comentavam sobre meu comportamento não feminino. Michael, meu irmão 3 anos mais novo, sempre foi o filho dourado. Desde cedo mostrou interesse pelos negócios do pai, era extrovertido, carismático, tirava notas excelentes na escola. Tudo o que eu não era, pelo menos aos olhos deles. Enquanto ele recebia elogios constantes, eu ouvia críticas sobre minha personalidade reservada, minhas roupas simples, minha falta de ambição social. Na adolescência, as coisas pioraram. Michael se destacava em tudo: esportes, estudos, relacionamentos. Ele era popular na escola, namorava as meninas mais bonitas, sempre tinha histórias interessantes para contar nos jantares familiares. Eu, por outro lado, preferia ficar no meu quarto lendo sobre arquitetura e design, sonhando com construções que um dia gostaria de criar. Meus pais não entendiam meus interesses. Quando falava sobre querer estudar engenharia civil, eles desconversavam ou sugeriam carreiras mais adequadas para mulheres, como pedagogia ou enfermagem. Não que houvesse algo errado com essas profissões, mas elas simplesmente não eram o que eu queria para minha vida. A situação em casa era sufocante. Toda a conquista de Michael era celebrada como se fosse um evento nacional. Quando ele foi aceito na universidade estadual com uma bolsa parcial de estudos, meus pais organizaram uma festa para todos os parentes e amigos. Quando eu consegui uma bolsa integral para estudar engenharia civil na mesma universidade, alguns meses depois, eles mencionaram discretamente durante um jantar, quase como se fosse algo sem importância. A diferença de tratamento era gritante, mas eu havia me acostumado. Aprendi a não esperar reconhecimento, a não compartilhar minhas vitórias porque sabia que elas seriam minimizadas ou ignoradas. Era mais fácil viver nas sombras do que enfrentar constantemente a decepção nos olhos dos meus pais. Durante a faculdade, tentei me conectar com eles, compartilhando meus projetos e notas altas, mas o interesse era sempre superficial. Eles perguntavam sobre meus estudos da mesma forma que perguntariam sobre o tempo, por educação,
não por curiosidade genuína. Michael, que estudava administração, sempre tinha histórias mais interessantes sobre festas, estágios em empresas prestigiosas e oportunidades que apareciam como mágica no caminho dele. Minha única aliada em toda essa dinâmica familiar era minha avó, Elizabeth, mãe do meu pai. Ela era uma mulher forte, inteligente, que havia administrado a propriedade da família por décadas, após a morte prematura do meu avô. Vovó Beth, como eu a chamava, sempre acreditou no meu potencial. Ela dizia que eu tinha a determinação e a visão do meu bisavô, o fundador da família Mitchell na região. Era com ela que eu podia falar sobre meus sonhos sem ser julgada. Ela me contava histórias de como nossos antepassados haviam construído uma fortuna através de trabalho duro e visão empresarial. Falava sobre propriedades que a família possuía, sobre investimentos que havia feito ao longo dos anos, sobre um legado que ia muito além das lojas de materiais de construção do meu pai. Essas conversas sempre me intrigavam, porque o estilo de vida da minha família não refletia a riqueza que ela descrevia. Morávamos bem, mas nada extravagante. Meu pai sempre reclamava de dinheiro, dizia que o negócio estava difícil, que precisávamos economizar. Não fazia sentido com as histórias da vovó sobre propriedades e investimentos familiares. Quando questionava meu pai sobre essas discrepâncias, ele mudava de assunto ou dizia que vovó estava ficando confusa com a idade. Isso me machucava, porque eu sabia que ela estava lúcida e as memórias dela eram cristalinas. Havia algo que ele não queria que eu soubesse, mas eu nunca consegui descobrir o que. Dentro havia uma carta que ela escreveu pouco antes de morrer, junto com um pequeno mapa desenhado à mão e uma chave antiga. A carta dizia: Sarah, querida, se você está lendo isto é porque chegou a hora de conhecer a verdade sobre nossa família. O advogado William Harrison tem documentos que seu pai nunca viu. A chave é para um cofre no First National Bank, conta número 1847, Mitchell. Você é mais forte do que imagina e merece saber quem realmente é. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Durante semanas carreguei a carta comigo sem saber o que fazer. A ideia de investigar segredos familiares sem o conhecimento dos meus pais me deixava nervosa, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Além disso, vovó Beth havia confiado essas informações especificamente a mim, não a Michael ou a meu pai. Decidi começar pela investigação mais simples, o banco. Marquei um horário durante minha pausa do almoço e fui até o First National Bank com a chave e uma cópia da certidão de óbito da vovó. A funcionária me levou até a área dos cofres de segurança, onde descobri que minha avó havia mantido um cofre registrado em seu nome há mais de 40 anos. O que encontrei dentro mudou completamente minha compreensão sobre minha família. Havia documentos de propriedade de várias terras em Colorado, contratos de arrendamento assinados décadas atrás, ações de empresas que eu nunca havia ouvido falar e, o mais impressionante, escrituras de propriedades comerciais no centro de Denver que estavam sendo alugadas por valores substanciais mensalmente. Entre os papéis, encontrei um testamento datado de apenas 6 meses antes da morte da vovó. Ela havia dividido seus bens de uma forma muito específica: 60% para mim, 30% para Michael e apenas 10% para meu pai. Junto havia uma carta explicando suas razões. Sarah sempre mostrou o mesmo espírito empreendedor e a mesma integridade do meu falecido marido. Ela merece liderar o legado da família Mitchell. Minha mente estava em turbulência. Segundo aqueles documentos, eu não era apenas herdeira de uma pequena quantia. Eu era a principal beneficiária de um patrimônio que valia milhões de dólares. Propriedades, investimentos, rendas passivas que geravam quantias substanciais todos os meses. Tudo isso estava sendo administrado por William Harrison, que aparentemente depositava os rendimentos em contas que meu pai controlava. Comecei a entender por que meu pai sempre reclamava de dinheiro enquanto a família vivia confortavelmente. Ele estava recebendo os rendimentos das propriedades da vovó, mas provavelmente não sabia da extensão total do patrimônio ou do testamento que ela havia deixado.
Para ele, era apenas uma ajuda financeira da mãe que permitia manter o padrão de vida da família. Nos dias seguintes, pesquisei discretamente sobre William Harrison. Descobri que ele ainda mantinha um escritório pequeno, mas respeitado no centro da cidade, especializado em direito de família e sucessões. Tinha uma reputação impecável e havia trabalhado com várias famílias tradicionais de Denver por décadas. Marquei uma consulta com ele, apresentando-me apenas como Sarah Mitchell, neta de Elizabeth. Quando mencionei o nome da minha avó, o rosto dele se iluminou com um sorriso caloroso. Elizabeth sempre falava sobre você, disse ele. Ela dizia que você era a única da família que realmente entendia o valor do trabalho duro e da integridade. William confirmou tudo o que eu havia descoberto no cofre e ainda revelou mais detalhes impressionantes. Minha avó havia sido uma investidora extremamente astuta, multiplicando o patrimônio familiar ao longo dos anos através de compras inteligentes de propriedades e investimentos bem calculados. O valor total do patrimônio que ela havia acumulado era muito maior do que eu imaginava. Sua avó me instruiu especificamente a não revelar esses detalhes para sua família até que você completasse 25 anos e mostrasse estabilidade profissional, explicou William. Ela queria ter certeza de que você estava preparada para lidar com essa responsabilidade. Agora que você tem 29 anos e uma carreira sólida, chegou o momento. Descobri que Elizabeth havia ficado preocupada com a forma como meu pai administrava dinheiro. Ela havia notado que ele não tinha a mesma visão para negócios que caracterizava a família Mitchell há gerações. Por isso, decidiu proteger o patrimônio, criando estruturas legais complexas que garantiam que os bens permanecessem nas mãos de alguém capaz de preservá-los e fazê-los crescer. O testamento era irrevogável e havia sido registrado adequadamente. Não havia nada que meu pai ou Michael pudessem fazer para contestá-lo, especialmente porque minha avó havia incluído cláusulas específicas que justificavam suas decisões com base em avaliações de caráter e capacidade de gestão. William me mostrou relatórios detalhados sobre os rendimentos mensais das propriedades. Era uma quantia impressionante que estava sendo depositada em contas controladas por meu pai, que acreditava estar recebendo apenas uma ajuda financeira da mãe. Na realidade, ele estava administrando fundos que legalmente pertenciam a mim desde a morte dela. Sua avó sempre disse que chegaria um dia em que você precisaria conhecer a verdade. Ela acreditava que você teria a sabedoria e a força para lidar adequadamente com essa herança, diferentemente de outros membros da família. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de documentos e uma nova compreensão sobre minha posição na família. Durante toda a minha vida, eu havia sido tratada como a filha fracassada, a decepção, quando na verdade era a escolhida pela matriarca da família para continuar o legado Mitchell. Era irônico e doloroso ao mesmo tempo. Minha avó havia visto em mim as qualidades que meus próprios pais não conseguiam reconhecer. Ela havia observado minha ética de trabalho, minha integridade, minha perseverança e decidido que eu era a pessoa mais adequada para proteger o futuro da família. Nos dias seguintes, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como meu pai evitava falar sobre as finanças da vovó, como ele mudava de assunto quando alguém mencionava as propriedades que ela possuía, como ele parecia desconfortável quando discutíamos questões de herança. Percebi que ele provavelmente sabia que havia aspectos do patrimônio familiar que desconhecia, mas sua personalidade orgulhosa o impedia de admitir isso ou investigar mais profundamente. Para ele, era mais fácil aceitar a ajuda financeira sem questionar sua origem ou extensão. Michael, por sua vez, estava sendo preparado para assumir negócios que, na verdade, representavam apenas uma pequena parte do patrimônio real da família. As lojas de materiais de construção eram um empreendimento do meu pai, não necessariamente o núcleo da riqueza familiar que havia sido construída ao longo de gerações. Comecei a entender por que vovó Beth sempre me encorajava a estudar e a buscar minha independência financeira. Ela sabia que um dia eu precisaria estar preparada para assumir responsabilidades muito maiores do que qualquer um da família imaginava. Cada conversa que tivemos sobre determinação e integridade havia sido uma forma de me preparar para esse momento.
a descoberta trouxe uma mistura de emoções complexas. Por um lado, sentia-me validada e orgulhosa por ter sido escolhida pela pessoa que mais respeitava na família. Por outro lado, estava nervosa com a responsabilidade e triste por perceber o quão distorcida era a percepção que minha família tinha sobre mim. Também comecei a questionar se deveria revelar essas informações imediatamente ou aguardar o momento certo. William havia me alertado que a revelação causaria um grande impacto na dinâmica familiar e que eu deveria estar preparada para as consequências emocionais e práticas dessa descoberta. Durante algumas semanas mantive segredo sobre tudo o que havia descoberto. Continuei participando dos jantares familiares, ouvindo as críticas sutis sobre minha vida e carreira, sabendo que eu possuía informações que mudariam completamente a perspectiva de todos sobre nossa situação financeira. Era estranho sentar à mesa enquanto Michael falava sobre seus planos grandiosos para expandir os negócios da família, sabendo que ele desconhecia totalmente a extensão real do patrimônio Mitchell. Ou ouvi meu pai reclamar sobre dificuldades financeiras, quando na verdade ele estava administrando rendimentos de propriedades que legalmente me pertenciam. A tensão de guardar esse segredo estava começando a me afetar. Eu oscilava entre a vontade de contar tudo imediatamente e o medo de como minha família reagiria à revelação. Sabia que a notícia mudaria fundamentalmente nossos relacionamentos, provavelmente criando conflitos e ressentimentos que poderiam durar anos. Foi então que algo aconteceu que forçou minha mão. Meu pai anunciou que estava planejando uma reunião familiar especial para discutir o futuro dos negócios e questões de herança. Ele queria formalizar a posição de Michael como sucessor e deixar claro qual seria o papel de cada pessoa na família dali para frente. William havia me alertado que meu pai não tinha autoridade legal para tomar decisões sobre o patrimônio que minha avó havia deixado, mas percebi que ele provavelmente não sabia disso. Se eu permanecesse calada, poderia me encontrar numa situação onde seria oficialmente excluída de herança que legalmente já me pertencia. Era chegada a hora de revelar a verdade, mesmo sabendo que isso mudaria nossa família para sempre. A reunião que meu pai estava planejando se tornaria o palco para uma revelação que nenhum de nós jamais esqueceria. Um dos edifícios abrigava uma empresa de contabilidade respeitada. Outro tinha sido convertido em um restaurante sofisticado, que estava sempre lotado. Os valores de aluguel que essas propriedades geravam mensalmente eram impressionantes. Minha avó havia sido realmente uma visionária, investindo em localizações que se valorizaram enormemente ao longo dos anos. Naquela noite, liguei para uma antiga colega de faculdade que havia se tornado advogada especializada em direito sucessório. Sem revelar muitos detalhes, perguntei sobre procedimentos legais para reivindicar heranças e sobre como famílias geralmente reagem a revelações sobre patrimônios. Ela me tranquilizou, dizendo que situações como a minha, embora complexas emocionalmente, eram relativamente simples do ponto de vista legal, quando a documentação estava em ordem. O sábado passou lentamente. Tentei me manter ocupada com atividades rotineiras, mas minha mente estava constantemente voltada para o que aconteceria no dia seguinte. Revisei todos os documentos mais uma vez, organizei-os em ordem cronológica e preparei uma pasta com cópias de tudo o que considerava essencial para provar meu caso. Também passei algum tempo pensando sobre minha avó e sobre como ela havia chegado à decisão de me deixar a maior parte de sua herança. Recordei nossas conversas sobre responsabilidade, sobre a importância de preservar o trabalho de gerações anteriores, sobre como ela valorizava pessoas que demonstravam integridade, mesmo quando ninguém estava observando. Elizabeth havia me ensinado que riqueza verdadeira não estava apenas em acumular bens, mas em usar recursos de forma inteligente para criar oportunidades e segurança para as próximas gerações. Ela havia visto em mim alguém que compreendia essa filosofia, alguém que não seria corrompida pela ganância ou pelo poder que o dinheiro pode trazer. Na manhã de domingo, acordei cedo e me vesti com cuidado. Escolhi um conjunto profissional discreto, mas elegante. Queria transmitir seriedade e confiança. Sabia que minha aparência e postura seriam importantes para estabelecer credibilidade quando revelasse as informações sobre a herança. Antes de sair de casa, reli a carta que minha avó havia me deixado. Você é mais forte do que imagina e merece saber quem realmente é.
Essas palavras me deram a coragem final de que precisava. Não estava fazendo isso por ganância ou vingança, mas para honrar a confiança que ela havia depositado em mim. Cheguei à casa dos meus pais pontualmente às 14h. O estacionamento estava cheio. Meu pai havia realmente convidado toda a família estendida. Reconheci os carros dos meus tios David e Margaret, dos meus primos Jennifer e Christopher e de alguns amigos próximos da família que conhecia desde a infância. Ao entrar na casa, percebi que minha mãe havia caprichado na preparação. A sala de estar havia sido reorganizada com cadeiras extras, havia uma mesa lateral com bebidas e aperitivos, e o ambiente todo transmitia formalidade. Era óbvio que meus pais consideravam essa reunião como um evento importante e significativo. Eles não faziam ideia de que eu possuía informações que alterariam completamente o rumo dos acontecimentos. Michael estava claramente no centro das atenções, conversando animadamente com os tios sobre os seus planos para os negócios. Ele irradiava confiança e entusiasmo como alguém que estava prestes a receber uma grande responsabilidade que havia esperado a vida toda. Era quase doloroso observá-lo, sabendo que a sua compreensão sobre a situação familiar estava prestes a mudar drasticamente. Meu pai circulava pela sala, cumprimentando os convidados com uma expressão séria, mas satisfeita. Era evidente que ele havia planejado essa reunião cuidadosamente e tinha expectativas específicas sobre como ela se desenvolveria. Ele não fazia ideia de que eu possuía informações que alterariam completamente o rumo dos acontecimentos. Minha tia Margaret se aproximou e fez alguns comentários educados sobre meu trabalho, mas era óbvio que ela, como o resto da família, não tinha grandes expectativas sobre minha participação nos assuntos familiares importantes. Para todos ali presentes, eu continuava sendo a filha discreta que nunca havia demonstrado interesse ou aptidão para negócios. Às 14h30, meu pai pediu a atenção de todos e sugeriu que se sentassem para a apresentação oficial. Ele havia preparado uma pequena palestra sobre a história da família Mitchell, sobre os negócios que havia construído e sobre os planos para garantir a continuidade do legado familiar através das próximas gerações. Sentei-me discretamente em uma das cadeiras do fundo, com minha pasta de documentos no colo. Meu coração estava acelerado, mas me senti estranhamente calma. Sabia que dentro de alguns minutos tudo mudaria. A dinâmica que havia governado nossa família por décadas seria permanentemente alterada. Michael se posicionou ao lado do meu pai, como se já tivesse assumindo seu papel de sucessor designado. A imagem dos dois juntos, pai e filho preparados para liderar o futuro da família, contrastava dramaticamente com minha posição isolada no fundo da sala. Meu pai começou a sua apresentação falando de tradição familiar, sobre responsabilidade, sobre a importância de preservar o trabalho de gerações anteriores. Ironicamente, tudo o que ele dizia se alinhava perfeitamente com os valores que minha avó havia tentado me ensinar ao longo dos anos. A família Mitchell sempre se caracterizou pelo trabalho duro e pela integridade, disse ele, olhando diretamente para Michael. É nossa responsabilidade garantir que esses valores continuem sendo representados pelas próximas gerações. Enquanto ele falava, observei as expressões dos familiares presentes. Todos pareciam estar desfrutando do momento, orgulhosos de fazer parte de uma família bem-sucedida e satisfeitos em testemunhar a formalização dos planos de sucessão. Ninguém suspeitava que estava prestes a descobrir informações que mudariam completamente sua compreensão sobre a situação financeira real da família. Depois de alguns minutos falando de história e valores familiares, meu pai começou a abordar questões mais específicas sobre os negócios e sobre planos futuros. Foi então que ele disse algo que me forçou a agir mais cedo do que havia planejado. Considerando as aptidões e o comprometimento demonstrados ao longo dos anos, anunciou ele solenemente, decidi que Michael assumirá progressivamente o controle total dos negócios familiares. Sarah, embora seja minha filha, nunca demonstrou interesse ou capacidade para esse tipo de responsabilidade. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhares se voltaram momentaneamente para mim, como se esperassem alguma reação à declaração pública da minha inadequação para assuntos familiares importantes. Era o momento que eu havia temido e simultaneamente aguardado.
Michael sorriu com modéstia falsa, como se estivesse surpreso com o anúncio, mas era óbvio que eles haviam combinado tudo previamente. Meu pai continuou falando sobre como a transição aconteceria gradualmente, sobre como Michael seria preparado para assumir responsabilidades cada vez maiores. Foi então que me levantei da cadeira, pasta na mão, e disse as palavras que mudariam nossa família para sempre. Pai, antes de continuarmos, acredito que há algumas informações importantes que todos deveriam conhecer sobre o patrimônio real da família Mitchell. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Todos me olharam com surpresa. Não era comum eu interromper conversas familiares ou assumir um papel central em discussões importantes. Meu pai me olhou com uma mistura de irritação e curiosidade, claramente não esperando que eu questionasse suas decisões publicamente. Sarah, disse ele com um tom que tentava ser paternal, mas soava condescendente. Acredito que essa não é a hora para discutirmos suas preocupações pessoais. Estamos tratando de assuntos sérios aqui. Exatamente, respondi, mantendo minha voz calma, mas firme. Estamos falando de assuntos sérios e, por isso, todos merecem conhecer toda a verdade sobre a situação financeira da nossa família. Michael me olhou com desconfiança crescente, como se pressentisse que eu estava prestes a detonar uma bomba emocional em minha própria família. Minha mãe parecia nervosa, mexendo inconfortavelmente na cadeira. Os outros familiares observavam com curiosidade crescente, intrigados com a tensão que estava se desenvolvendo. Era chegado o momento de revelar tudo. A pasta em minhas mãos continha documentos que não apenas questionariam a autoridade do meu pai para tomar essas decisões, mas revelariam que toda a premissa da reunião estava baseada em informações incompletas sobre nossa verdadeira situação patrimonial. Vocês já estiveram em uma situação onde sabiam que suas próximas palavras mudariam tudo para sempre? A sensação de estar prestes a detonar uma bomba emocional em sua própria família é indescritível. Uma mistura de terror e determinação que toma conta de todo o seu ser. Com licença, pai, disse eu, mantendo minha voz firme enquanto abria a pasta de documentos. Antes de tomarmos qualquer decisão sobre herança e sucessão, acredito que todos aqui merecem conhecer algumas informações que foram mantidas em segredo por muito tempo. A expressão no rosto do meu pai mudou de irritação para preocupação genuína. Algo no meu tom e na minha postura havia alertado ele de que isso não era apenas uma filha rebelde tentando causar drama. Michael franziu a testa, claramente incomodado com a interrupção dos seus planos de coroação. Sarah, minha mãe tentou intervir com voz nervosa. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular depois da reunião. Não, mãe. Respondi, tirando os primeiros documentos da pasta. Vovó Betty deixou instruções muito específicas de que essas informações deveriam ser compartilhadas quando chegasse o momento certo. E esse momento chegou. Mencionei o nome da vovó deliberadamente. Sabia que ninguém ousaria questionar a autoridade moral dela, especialmente o meu pai, que sempre demonstrou respeito profundo pela mãe. Um murmúrio percorreu a sala. Todos sabiam o quanto Elizabeth era respeitada e como suas palavras tinham peso na família. Retirei uma cópia do testamento e comecei a ler os pontos principais em voz alta. Eu, Elizabeth Mitchell, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo 60% de todos os meus bens, propriedades e investimentos para minha neta Sarah Mitchell, 30% para meu neto Michael Mitchell e 10% para meu filho, Robert Mitchell. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia praticamente ouvir o coração de cada pessoa na sala batendo. Meu pai ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Michael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Minha mãe levou a mão ao peito, claramente em choque. Isso é impossível, murmurou meu pai. Minha mãe nunca mencionou nada sobre um testamento formal. Ela sempre disse que deixaria tudo para a família administrar em conjunto. Mostrei a data do documento, apenas 6 meses antes da morte da vovó. Este testamento foi registrado oficialmente no cartório e é completamente válido legalmente.
Ela escolheu não discutir os detalhes com a família porque queria que a decisão fosse baseada em mérito, não em pressão ou manipulação. Meu tio David, sempre o mais prático da família, pediu para ver os documentos. Entreguei uma cópia e observei enquanto ele examinava as assinaturas, carimbos, oficiais e detalhes legais. Sua expressão confirmou para todos na sala que os documentos eram autênticos. Mas Sarah, disse minha prima Jennifer com confusão genuína, vovó nunca demonstrou interesse nos negócios da família. Por que escolheria você como principal herdeira? Era uma pergunta justa que merecia uma resposta honesta. Por anos, todos assumiram que meu desinteresse pelos negócios do papai significava desinteresse por responsabilidades financeiras em geral, mas vovó Beth observou outras qualidades em mim. Ela via minha ética de trabalho, minha independência financeira, minha capacidade de tomar decisões difíceis sem ser influenciada por pressões externas. Tirei da pasta cópias de escrituras de propriedades. Vocês sabiam que nossa família possui edifícios comerciais no centro de Denver que geram mais de $50.000 mensais em aluguel? Ou que temos ações em empresas que se valorizaram tremendamente nas últimas décadas? Michael finalmente encontrou sua voz. 50 mil por mês? Isso é impossível! Se nossa família tivesse essa entrada, estaríamos vivendo de forma completamente diferente. Exato, respondi, olhando diretamente para meu pai. Papai, você tem recebido esses depósitos mensalmente há anos, mas provavelmente acreditava que eram apenas uma ajuda financeira da vovó para manter o padrão de vida da família. Na verdade, você estava administrando rendimentos de propriedades que legalmente passaram para mim no momento da morte dela. A cor drenou completamente do rosto do meu pai. Ele se sentou pesadamente em uma cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. 50 mil por mês? Repetiu ele em um sussurro. Eu pensava que fossem apenas alguns milhares que mamãe havia economizado. Minha tia Margaret, sempre a mais direta da família, fez a pergunta que todos estavam pensando. Sarah, qual é o valor total dessa herança? Consultei os papéis preparados pelo William Harrison. Segundo a avaliação mais recente, o patrimônio total deixado pela vovó Beth vale aproximadamente $4,2 milhões. Isso inclui propriedades comerciais, residenciais, investimentos em ações e aplicações financeiras diversas. O número ecoou pela sala como uma explosão. Várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, fazendo perguntas, expressando choque, tentando processar a magnitude da revelação. Christopher, meu primo mais novo, foi o primeiro a verbalizar o que todos estavam pensando. Então nossa família é rica? A família sempre foi rica, corrigi. Vovó Beth foi uma investidora extremamente inteligente que multiplicou o patrimônio familiar ao longo de décadas. O que acontece é que ela manteve essas informações discretas, administrando tudo através de advogados e gestores profissionais. Michael ainda estava lutando para processar a informação. Mas, se existe todo esse dinheiro, por que papai sempre reclamava de dificuldades financeiras? Por que vivíamos com tanto cuidado com gastos? Olhei para meu pai com compaixão genuína. Porque papai, genuinamente, não sabia da extensão do patrimônio. Vovó depositava uma quantia mensal que ele interpretava como ajuda familiar, não como rendimentos de um portfólio de investimento substancial. Meu pai finalmente conseguiu falar, com voz rouca de emoção. Minha mãe nunca me contou sobre isso. Eu sabia que ela tinha algumas propriedades, mas nunca imaginei por que ela escondeu essas informações de mim. Era uma pergunta dolorosa que merecia uma resposta cuidadosa. Tirei da pasta a carta pessoal que vovó havia escrito explicando suas decisões. Ela deixou uma explicação detalhada. Posso ler para todos, se vocês quiserem. Todos assentiram em silêncio. Comecei a ler. Robert sempre foi um bom filho e um pai dedicado, mas ao longo dos anos observei que ele não possui a visão financeira e a disciplina necessárias para preservar e fazer crescer um patrimônio substancial. Suas decisões de negócio, embora bem intencionadas,
são frequentemente impulsivas e baseadas em emoções em vez de análise cuidadosa. Podia ver meu pai encolhendo a cada palavra, mas continuei a ler porque todos mereciam entender o raciocínio da vovó. Sarah, por outro lado, demonstrou desde jovem as qualidades que caracterizaram os fundadores da família Mitchell: disciplina, visão de longo prazo, integridade sob pressão e capacidade de tomar decisões difíceis baseadas em princípios, não em conveniência. Houve uma pausa longa enquanto todos absorviam essas palavras. Minha avó havia sido brutalmente honesta sobre suas avaliações, mas também tinha sido justa. Ela não estava punindo meu pai ou favorecendo-me por questões emocionais. Estava tomando uma decisão empresarial sobre quem seria melhor capaz de preservar o legado familiar. A carta continua, disse eu, vendo que as pessoas queriam ouvir mais. Reconheço que minha decisão pode causar tensões familiares inicialmente, mas acredito que, no longo prazo, todos se beneficiarão de ter alguém competente administrando o patrimônio familiar. Sarah tem demonstrado capacidade de viver dentro de suas possibilidades, de trabalhar duro para construir sua própria carreira e de resistir à tentação de gastar dinheiro que não ganhou honestamente. Michael estava claramente lutando com emoções conflitantes. Mas vovó me deixou 30% da herança também. Isso significa que não confio totalmente no meu julgamento? Na verdade, respondi, consultando outros documentos. Os 30% destinados a você vêm com algumas condições. Vovó especificou que você deveria trabalhar junto comigo na administração do patrimônio por pelo menos 5 anos antes de ter acesso total à sua parte. Trabalhar junto com você? Repetiu Michael, confusão evidente em sua voz. Vovó acreditava que você tem potencial para desenvolver as habilidades necessárias para administrar grandes patrimônios, mas precisaria de orientação e experiência prática primeiro. Ela sugeriu que eu podia ensinar você sobre investimentos, gestão de propriedades e planejamento financeiro de longo prazo. Era irônico como a situação havia se invertido completamente. 1 hora antes, Michael estava sendo preparado para assumir controle total dos negócios familiares, enquanto eu era publicamente excluída. Agora, ele descobria que precisaria aprender comigo se quisesse ter acesso à sua própria herança. Meu pai ainda estava processando o choque da revelação. Sarah, isso significa que por 2 anos venho administrando dinheiro que pertence a você? Tecnicamente, sim, respondi com gentileza. Mas vovó incluiu uma cláusula especificando que você deveria continuar recebendo uma quantia mensal para manter o padrão de vida da família até que eu assumisse oficialmente a administração do patrimônio. Que quantia? Perguntou minha mãe, que havia permanecido silenciosa durante toda a revelação. Consultei os documentos de novo. $5.000 mensais para despesas familiares, mais cobertura de saúde e um fundo de emergência para situações inesperadas. Michael fez alguns cálculos mentais rapidamente. 5.000 mensais são 60.000 anuais. Mas você disse que as propriedades geram 50.000 mensais. Isso significa que há muito mais dinheiro sendo acumulado? Exatamente, confirmei. A diferença entre a renda das propriedades e os gastos familiares tem sido reinvestida automaticamente, aumentando ainda mais o valor do patrimônio. Nos últimos 2 anos, o valor total cresceu significativamente. Christopher fez uma pergunta prática. Sarah, o que isso significa para todos nós? Como essa situação vai funcionar na prática? Era uma pergunta importante que eu havia discutido extensivamente com William Harrison. Primeiro, vou assumir oficialmente a administração do patrimônio, trabalhando com os profissionais que vovó já havia contratado. Segundo, Michael terá a oportunidade de aprender sobre gestão financeira trabalhando comigo. Terceiro, papai e mamãe continuarão recebendo apoio financeiro, mas dentro de limites razoáveis. E os negócios do papai? Perguntou Jennifer. As lojas de materiais de construção. Esses negócios pertencem completamente ao papai, esclareci. Eles não fazem parte da herança da vovó. Papai construiu isso com seu próprio trabalho e pode continuar administrando como sempre fez.
Havia uma ironia amarga na situação. Meu pai havia passado anos focando na expansão de negócios que valiam algumas centenas de milhares de dólares, enquanto desconhecia que sua família possuía um patrimônio de milhões, que poderia ter permitido o crescimento muito mais substancial. Meu tio David, sempre prático, resumiu a situação. Então, basicamente, Elizabeth fez uma avaliação empresarial da família e decidiu que Sarah era a melhor candidata para CEO do patrimônio familiar? Essa é uma forma muito precisa de descrever, concordei. Vovó via isso como uma decisão de negócios, não emocional. Ela queria garantir que o trabalho de várias gerações da família Mitchell fosse preservado e continuasse crescendo. A reunião, que havia começado como uma cerimônia de coroação para Michael, havia se transformado em algo completamente diferente. As dinâmicas familiares que haviam existido por décadas estavam sendo fundamentalmente alteradas. Eu, a filha que sempre foi vista como fracassada, havia se tornado a principal responsável pelo futuro financeiro da família. O silêncio na sala era pesado, enquanto todos tentavam processar não apenas as implicações financeiras, mas também o que isso significava para nossos relacionamentos familiares. As próximas palavras que fossem ditas determinariam se essa revelação nos uniria ou nos dividiria permanentemente. Vocês conseguem imaginar como é descobrir que toda a dinâmica da sua família estava baseada em informações incompletas? A sensação de ver pessoas que vocês amam processando uma realidade completamente diferente da que imaginavam é indescritível. Os primeiros minutos após a revelação foram os mais difíceis de toda a minha vida. O silêncio na sala era tão denso que eu conseguia ouvir o relógio da parede marcando cada segundo. Todos estavam processando informações que mudavam fundamentalmente sua compreensão sobre nossa família, sobre mim e sobre o futuro que haviam imaginado. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas não da forma que eu esperava. Em vez de raiva ou acusações, sua voz saiu fraca e quebrada. Sarah, eu nunca soube. Minha mãe nunca me disse nada sobre testamentos ou patrimônios dessa magnitude. Se eu soubesse... Sua frase ficou suspensa no ar, incompleta. Vi lágrimas se formando nos olhos dele pela primeira vez depois do funeral da vovó. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma mistura complexa de arrependimento, vergonha e compreensão tardia de como havia tratado a filha que, sem ele saber, era a escolhida da matriarca da família. Michael estava visivelmente lutando para reformular toda a sua visão sobre nossa dinâmica familiar. Sarah, isso significa que, durante todos esses anos, quando eu achava que era o filho favorito, o herdeiro natural, vovó estava observando você? Vovó observava todos nós, mas ela valorizava qualidades diferentes das que vocês imaginavam. Ela via força na minha independência, sabedoria na minha cautela e potencial na minha determinação de construir algo por conta própria. Minha mãe, que havia permanecido calada durante toda a revelação, finalmente falou. Sarah, querida, por que você nunca nos contou que estava conversando com vovó sobre assuntos tão sérios? Por que manteve segredo sobre as visitas ao advogado, sobre os documentos? Era uma pergunta justa que merecia uma resposta honesta. Porque durante toda a minha vida, sempre que tentei compartilhar algo importante com vocês, fui ignorada ou minimizada. Aprendi que era mais seguro resolver as coisas sozinha do que arriscar ser rejeitada novamente. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Vi minha mãe se encolher ao perceber como sua própria atitude havia contribuído para o meu isolamento. Era doloroso para todos nós reconhecer os padrões destrutivos que haviam governado nossa família por tanto tempo. Christopher, sempre o mediador da família, tentou trazer alguma perspectiva prática para a situação. O importante agora é decidir como vamos seguir em frente. Sarah, você tem planos específicos para administrar essa herança? Era uma pergunta que eu havia antecipado e para a qual estava preparada. Primeiro, vou me reunir com William Harrison e com os gestores financeiros que vovó já havia contratado para entender completamente a situação atual. Segundo, quero que Michael participe desse processo se ele estiver interessado em aprender.
Michael me olhou com uma mistura de gratidão e humildade que eu nunca tinha visto nele. Você realmente me deixaria participar, mesmo depois de como te tratei durante todos esses anos? Michael, vovó incluiu você no testamento por uma razão. Ela acreditava que você tinha potencial, só precisava de orientação. Eu respeito o julgamento dela e estou disposta a te ensinar tudo o que posso. Meu tio David fez uma observação importante. Sarah, administrar um patrimônio desse tamanho é uma responsabilidade enorme. Você tem certeza que está preparada para isso? Era uma preocupação legítima. Tio David, sei que é uma grande responsabilidade, por isso não pretendo fazer tudo sozinha. Vou trabalhar com profissionais experientes, estudar sobre gestão de patrimônio e tomar decisões cautelosas. Vovó confiou em mim, mas isso não significa que eu vou ser imprudente. Jennifer fez uma pergunta que todos estavam pensando. E o relacionamento familiar? Como vamos lidar com o fato de que a dinâmica mudou completamente? Era a pergunta mais difícil de todas. Espero que possamos usar essa situação como uma oportunidade para construir relacionamentos mais honestos e respeitosos. Não quero que o dinheiro nos divida. Quero que ele nos ajude a entender e valorizar uns aos outros de forma mais profunda. Meu pai se levantou lentamente da cadeira e caminhou até onde eu estava. Por um momento, pensei que ele fosse me confrontar ou questionar minha autoridade. Em vez disso, ele estendeu a mão e disse: Sarah, eu te devo um pedido de desculpas. Não apenas por hoje, mas por anos de não te valorizar adequadamente. Apertei sua mão, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Pai, não precisamos viver no passado. O importante é como seguimos daqui para frente. Ele balançou a cabeça. Não, Sarah. É importante que eu reconheça meus erros. Eu estava tão focado no que considerava sucesso tradicional que fui cego para as suas verdadeiras qualidades. Minha mãe viu em você o que eu deveria ter visto há muito tempo. A conversa estava se tornando intensamente emocional para todos na sala. Várias pessoas estavam discretamente secando lágrimas, processando não apenas a revelação financeira, mas também as implicações emocionais de décadas de mal-entendidos familiares. Margaret, sempre prática, levantou questões importantes sobre os próximos passos. Sarah, quando você planeja assumir oficialmente a administração do patrimônio? E como isso vai afetar a situação financeira atual da família? Vou marcar uma reunião com William Harrison esta semana, para começar o processo de transição, respondi. Quanto à situação financeira da família, nada vai mudar drasticamente de imediato. Papai e mamãe continuarão recebendo apoio, mas agora sabemos exatamente de onde vem esse dinheiro e podemos planejar melhor para o futuro. Michael fez uma pergunta que mostrava como ele estava começando a compreender a magnitude da situação. Sarah, você disse que o patrimônio vale 4,2 milhões. Isso inclui as propriedades que ainda estão gerando renda, certo? Exato. As propriedades continuam rendendo aproximadamente 50 mil mensais. Essa renda pode ser usada para despesas familiares, reinvestimentos e para começar novos projetos se decidirmos expandir o portfólio. Christopher fez uma observação interessante. Isso significa que nossa família tem recursos para fazer coisas que nunca consideramos possíveis: educação, investimentos em novos negócios, apoio para projetos dos membros mais jovens da família. Era verdade. A revelação não apenas mudava a nossa situação financeira, mas abria possibilidades que nunca havíamos imaginado. Poderíamos apoiar a educação dos primos mais novos, investir em negócios familiares ou até mesmo criar fundos para causas beneficentes que fossem importantes para nós. Minha mãe fez uma pergunta pessoal. Sarah, como você se sente sendo responsável por tudo isso? Não é assustador ter tanto controle sobre o futuro financeiro da família? Era uma pergunta profunda que me fez refletir. É assustador, sim, mas também é motivador saber que vovó confiou em mim. Ela observou meu caráter durante anos antes de tomar essa decisão. Vou honrar essa confiança tomando decisões responsáveis e transparentes. David levantou um ponto importante sobre a gestão prática.
Sara, você vai continuar trabalhando no seu emprego atual? Administrar esse patrimônio pode ser praticamente um trabalho de tempo integral. Por enquanto, vou manter meu trabalho. A administração do patrimônio será feita principalmente através de profissionais qualificados. Meu papel será mais de supervisão estratégica e tomada de decisões importantes. Michael estava claramente processando como a sua vida mudaria. Sara, quando você disse que vovó queria que eu trabalhasse com você por 5 anos, o que isso significa na prática? Significa que você terá a oportunidade de aprender sobre investimentos, gestão de propriedades, planejamento financeiro e tomada de decisões empresariais. Se você se mostrar competente e responsável, terá acesso total aos seus 30% da herança e poderá até assumir responsabilidades maiores na gestão do patrimônio. Era irônico como a situação havia se invertido. Michael, que 1 hora antes estava sendo preparado para ser o líder inquestionável dos negócios familiares, agora descobria que precisaria provar a sua competência para mim, sua irmã que sempre havia sido considerada a fracassada da família. Jennifer fez uma observação que todos estavam pensando. É incrível como vovó planejou tudo isso! Ela deve ter passado anos observando cada um de nós e formulando esse plano. Vovó sempre foi muito observadora. Ela via potencial e falhas que outros não notavam. Sua decisão não foi emocional ou baseada em favoritismo. Foi uma avaliação cuidadosa de quem seria melhor capaz de preservar e fazer crescer o legado familiar. Meu pai estava claramente lutando com emoções complexas. Sara, eu preciso perguntar, você está brava conosco? Tem ressentimento por como te tratamos durante todos esses anos? Era uma pergunta difícil que merecia uma resposta honesta. Pai, não vou mentir e dizer que não doeu ser subestimada durante tanto tempo, mas guardar ressentimento não vai ajudar nossa família a crescer. Prefiro focar no futuro e na oportunidade que temos de construir relacionamentos melhores. A conversa continuou por mais de 1 hora, com cada pessoa processando diferentes aspectos da revelação. Havia lágrimas, abraços, pedidos de desculpas e muitas perguntas práticas sobre como a nossa nova realidade funcionaria. Margaret resumiu o sentimento geral. É como se nossa família inteira tivesse passado anos olhando no espelho errado, vendo reflexos distorcidos de quem realmente somos. Quando a reunião finalmente terminou, as pessoas saíram de forma diferente do que haviam chegado. A atmosfera estava carregada de emoção, mas também de possibilidade. Era óbvio que todos precisariam de tempo para processar completamente o que havia acontecido. Michael se aproximou de mim antes de sair. Sara, eu sei que não mereço, mas gostaria muito da oportunidade de trabalhar com você e aprender. Prometo que vou levar isso a sério. Michael, todos merecemos segundas chances. Vovó acreditava em seu potencial e eu também acredito. Vamos começar devagar e ver como as coisas se desenvolvem. Meus pais foram os últimos a sair. Meu pai me abraçou de uma forma que não acontecia desde a minha infância. Sara, eu prometo que vou ser um pai melhor daqui para frente. Você merecia ser valorizada há muito tempo. Minha mãe também me abraçou, sussurrando: perdoe nossas falhas, querida. Estamos orgulhosos de você. Depois que todos saíram, fiquei sozinha na sala que havia sido palco de uma das transformações mais dramáticas da minha vida. Em questão de 2 horas, eu havia passado de filha rejeitada para principal herdeira e gestora do patrimônio familiar. A responsabilidade era esmagadora, mas também libertadora. Finalmente, eu era vista pelo que realmente era, não pelas percepções limitadas que outros haviam criado sobre mim. Vovó Betty havia me dado mais do que dinheiro. Ela havia me dado validação, propósito e a oportunidade de liderar minha família em direção a um futuro melhor. Vocês já passaram por uma experiência onde descobriram que eram muito mais capazes e valiosos do que as pessoas ao seu redor percebiam? A sensação de finalmente ser reconhecido pelo seu verdadeiro valor é indescritível, mas vem acompanhada de uma responsabilidade que pode tanto assustar quanto inspirar.
Na segunda-feira seguinte à reunião familiar, acordei com uma sensação estranha de propósito e responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, eu não era mais a filha incompreendida vivendo à margem dos assuntos familiares importantes. Eu era a pessoa responsável por preservar e fazer crescer um legado de gerações. A primeira coisa que fiz foi ligar para William Harrison para marcar uma reunião urgente. Precisava entender todos os aspectos práticos da administração do patrimônio antes de tomar qualquer decisão importante. Ele sugeriu que nos encontrássemos naquela mesma tarde, junto com Margaret Chan, a gestora financeira que havia trabalhado com minha avó pelos últimos 15 anos. Durante a manhã, recebi várias ligações de membros da família. Michael ligou cedo, ainda processando os eventos do domingo. Sarah, passei a noite inteira pensando sobre tudo isso. Você realmente acredita que posso aprender a administrar patrimônios? Nunca estudei finanças formalmente. Michael, vovó não escolheu você baseada no seu diploma, mas no seu potencial. Ela via qualidades em você que podem ser desenvolvidas com orientação adequada. Se você estiver genuinamente interessado em aprender, podemos começar devagar. Meu pai também ligou, com voz hesitante. Sarah, querida, eu estava pensando, talvez seja melhor eu começar a te repassar todos os documentos financeiros que tenho guardado, extratos bancários, recibos de depósitos, tudo que pode te ajudar a entender como o dinheiro tem sido administrado. A disposição dele para colaborar me surpreendeu positivamente. Obrigada, pai. Isso seria muito útil. Não estou tentando te julgar ou criticar como você administrou as coisas, só preciso entender a situação completa. À tarde, me dirigi ao escritório de William Harrison com uma mistura de nervosismo e determinação. O encontro com Margaret Chan seria crucial para entender as responsabilidades práticas que eu estava assumindo. Margaret era uma mulher asiática-americana de aproximadamente 50 anos, com uma presença calma, mas autoritária que imediatamente me transmitiu confiança. Sarah, disse ela após as apresentações, sua avó falava sobre você constantemente. Ela estava muito ansiosa para o dia em que você assumiria essas responsabilidades. William espalhou documentos pela mesa de conferência, relatórios financeiros detalhados que mostravam cada propriedade, cada investimento, cada fonte de renda que compunha o patrimônio familiar. Sarah, antes de começarmos, é importante que você entenda que sua avó criou uma estrutura muito sólida. Você não está assumindo um caos que precisa ser reorganizado. Está assumindo um portfólio bem administrado que precisa de supervisão continuada. Margaret me mostrou planilhas detalhadas com os rendimentos mensais de cada propriedade. Atualmente temos 7 propriedades comerciais no centro de Denver que geram renda substancial. Também temos um portfólio diversificado de ações e fundos de investimento que tem apresentado crescimento consistente ao longo dos anos. Os números eram impressionantes. Além dos $50 mil mensais de aluguel que eu já conhecia, havia dividendos de ações que chegavam a aproximadamente $15 mil trimestrais. O patrimônio não apenas se mantinha, mas crescia constantemente. A estratégia da sua avó sempre foi conservadora, mas inteligente. Ela preferia investimentos estáveis com crescimento consistente a apostas arriscadas que poderiam resultar em perdas significativas. William me apresentou os documentos legais que formalizariam minha posição como administradora principal do patrimônio. Sarah, uma vez que você assine estes papéis, terá autoridade legal para tomar todas as decisões sobre investimentos, propriedades e distribuições familiares. É uma responsabilidade considerável. Passei mais de 2 horas revisando cada documento, fazendo perguntas, tentando absorver a magnitude do que eu estava assumindo. Margaret foi extremamente paciente, explicando conceitos financeiros complexos e ajudando-me a entender como cada peça do quebra-cabeça se encaixava. Margaret, qual era a visão da vovó para o futuro deste patrimônio? Ela tinha planos específicos para crescimento ou mudanças?
Elizabeth sempre falava em criar um legado que durasse várias gerações. Ela queria que o patrimônio crescesse de forma suficiente para apoiar não apenas seus filhos e netos, mas também os bisnetos e além. A filosofia dela era de construção lenta, mas sólida. Discutimos a possibilidade de incluir o Michael no processo de aprendizado. Margaret sugeriu que ele começasse acompanhando as reuniões mensais de revisão do portfólio para gradualmente entender como as decisões de investimento eram tomadas. Seu irmão tem uma personalidade mais extrovertida, que pode ser valiosa em negociações e relacionamentos com inquilinos, observou Margaret. Se ele conseguir desenvolver disciplina financeira, pode se tornar um complemento útil para suas habilidades analíticas. No final da reunião, assinei os documentos que me tornavam oficialmente a administradora principal do patrimônio. Era um momento surreal. Em questão de alguns dias, eu havia passado de filha rejeitada para responsável por milhões de dólares em investimentos e propriedades. William me entregou chaves e códigos de acesso para todas as propriedades. Sarah, recomendo que você visite cada imóvel pessoalmente nos próximos dias. É importante que você veja fisicamente o que está administrando. Na quarta-feira, comecei minhas visitas às propriedades. A primeira era um edifício de 3 andares no centro de Denver, que abrigava escritórios de advocacia e contabilidade. O valor de aluguel mensal daquele único edifício era superior ao meu salário anual como engenheira. Enquanto caminhava pelos corredores, observando a qualidade da construção e conversando com alguns inquilinos, comecei a entender por que vovó havia escolhido esses investimentos. Eram propriedades em localizações privilegiadas, com inquilinos estáveis e profissionais, que garantiam renda consistente. O zelador do edifício, um senhor chamado Frank, que trabalhava ali há mais de 20 anos, me reconheceu imediatamente. Você deve ser a Sarah. Dona Elizabeth sempre falava sobre você. Dizia que um dia você assumiria as responsabilidades dela. Era emocionante descobrir que minha avó havia falado sobre mim para pessoas que eu nem conhecia. Frank me contou histórias sobre como ela visitava pessoalmente as propriedades, conhecia os inquilinos pelo nome e sempre se preocupava em manter os edifícios em excelente estado. Dona Elizabeth dizia que propriedades bem cuidadas não são apenas investimentos, são legados, contou Frank. Ela queria que cada edifício fosse algo que a família pudesse orgulhar de possuir por décadas. Durante a tarde, visitei mais 2 propriedades. Uma era um prédio residencial convertido em lofts para jovens profissionais. Outra era um espaço comercial que abrigava uma galeria de arte e um café sofisticado. Cada propriedade tinha sua própria personalidade e conjunto de inquilinos, mas todas compartilhavam a mesma qualidade de construção e localização estratégica. Naquela noite, Michael ligou perguntando sobre as visitas às propriedades. Sua curiosidade genuína me encorajou. Sarah, você acha que eu poderia te acompanhar nas próximas visitas? Gostaria de entender melhor como tudo funciona. Claro, Michael. Na verdade, seria útil ter uma segunda perspectiva. Você pode notar coisas que eu não percebo. Na quinta-feira, Michael me acompanhou nas visitas às 4 propriedades restantes. Sua presença trouxe uma dinâmica interessante. Ele fazia perguntas diferentes das minhas, focando mais nos aspectos humanos e relacionais da gestão de propriedades. Sarah, você percebeu como os inquilinos te receberam quando se apresentou como a nova proprietária? Observou Michael após nossa terceira visita. Eles pareciam genuinamente respeitosos, quase aliviados. É como se estivessem preocupados com mudanças drásticas. Era uma observação astuta. Você tem razão. Acho que eles estavam preocupados que um novo proprietário pudesse aumentar aluguéis drasticamente ou mudar as políticas que funcionavam bem. Durante nossas conversas nos intervalos entre as visitas, comecei a ver aspectos de Michael que eu não havia notado antes. Ele tinha uma habilidade natural para conversar com pessoas de diferentes backgrounds e rapidamente ganhava a confiança dos inquilinos e funcionários. Michael, você tem talento para relacionamentos, comentei. Isso pode ser muito valioso na gestão de propriedades. A parte técnica e financeira pode ser aprendida, mas habilidades interpessoais são mais difíceis de desenvolver.
Ele pareceu genuinamente surpreso com o elogio. Sério? Eu sempre pensei que essas habilidades não eram importantes para negócios sérios. Pelo contrário, manter inquilinos satisfeitos, resolver conflitos, negociar contratos, tudo isso depende de habilidades interpessoais. Vovó provavelmente viu esse potencial em você. Na sexta-feira, tivemos nossa primeira reunião oficial como equipe de gestão do patrimônio. Margaret, William, Michael e eu nos reunimos para discutir estratégias de crescimento e metas para os próximos meses. Margaret apresentou algumas oportunidades de investimento que havia identificado. Há um edifício comercial disponível 2 quadras ao norte das nossas propriedades atuais. O proprietário está vendendo por questões pessoais e o preço está abaixo do valor de mercado. Analisamos os números juntos. O investimento inicial seria significativo, mas os retornos projetados eram atraentes. Margaret, qual é a sua recomendação profissional? É uma oportunidade sólida que se alinha com a estratégia conservadora da sua avó. O edifício já tem inquilinos estabelecidos e está em excelente condição. Michael fez uma pergunta que mostrou como ele estava pensando estrategicamente. Sarah, se comprarmos este edifício, isso nos daria uma concentração muito grande de propriedades na mesma área? Não seria melhor diversificar geograficamente? Era uma pergunta excelente que impressionou tanto Margaret quanto William. Michael, essa é uma consideração muito importante, disse Margaret. Concentração geográfica pode ser um risco, mas também pode criar eficiências operacionais. Decidimos adiar a decisão por 1 semana para fazer mais pesquisas e análises. Era minha primeira decisão importante como gestora do patrimônio e queria ter certeza de que estava sendo prudente. Depois da reunião, William me parabenizou pela abordagem cuidadosa. Sarah, sua avó ficaria orgulhosa. Você está demonstrando exatamente o tipo de liderança responsável que ela esperava. Naquela noite, refleti sobre como a minha vida tinha mudado drasticamente em apenas 1 semana. Eu havia passado de engenheira civil, trabalhando para outros, para gestora de um patrimônio multimilionário. A responsabilidade era intimidante, mas também energizante. Michael ligou no final da noite. Sarah, obrigado por me incluir nesse processo. Tô aprendendo muito e começando a entender por que vovó acreditava que poderíamos trabalhar bem juntos. Michael, eu tô impressionada com as suas perguntas e observações. Você tem instintos naturais para negócios que só precisam ser desenvolvidos. Era surreal como a nossa relação estava se transformando. O irmão que sempre havia sido meu rival estava se tornando meu parceiro e aprendiz. A dinâmica familiar que havia existido por décadas estava sendo completamente reescrita. No sábado, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Visitei o túmulo da vovó para conversar com ela sobre tudo o que estava acontecendo. Sentada ao lado da lápide dela, contei sobre as reuniões, sobre as propriedades, sobre como Michael estava se saindo. Vovó, acho que eu não entendo agora por que você escolheu esse caminho. Disse em voz alta, sentindo-me um pouco tola, mas também reconfortada. Você não estava apenas distribuindo dinheiro, você estava criando oportunidades para nossa família crescer e se unir de formas que nunca havíamos imaginado. O vento balançou as árvores ao redor do cemitério, e por um momento senti como se ela estivesse ali comigo, orgulhosa de como eu estava lidando com as responsabilidades que havia me confiado. Vocês já sentiram o peso e a honra de assumir uma responsabilidade que alguém muito importante para vocês havia reservado especificamente para vocês? A sensação de estar à altura da confiança depositada em nós pode ser ao mesmo tempo assustadora e profundamente motivadora. 3 meses haviam se passado desde a revelação que mudou nossa família para sempre. Era uma tarde de quinta-feira quando me sentei no escritório que havia montado em casa para revisar os relatórios trimestrais do patrimônio. Os números eram ainda melhores do que Margaret havia projetado. Não apenas mantivemos o crescimento consistente, mas superamos as expectativas em várias áreas. Michael estava se desenvolvendo como aprendiz de uma forma que surpreendeu a todos, inclusive ele mesmo. Naquela manhã, ele havia conduzido sozinho uma negociação com um potencial novo inquilino para uma de nossas propriedades comerciais.
Sua habilidade natural para relacionamentos, combinada com o conhecimento técnico que estava adquirindo, estava se mostrando uma combinação poderosa. Sarah, disse ele ao telefone, claramente animado, consegui negociar um contrato de 3 anos com a empresa de design gráfico. Eles aceitaram pagar 15% acima do valor que estávamos pedindo inicialmente e ainda concordaram em fazer melhorias no espaço por conta própria. Era impossível não sentir orgulho pelo progresso dele. Michael, isso é impressionante. Como você conseguiu convencê-los a aceitar um valor mais alto? Lembrei do que você me ensinou sobre demonstrar valor ao invés de apenas pedir dinheiro. Mostrei para eles como a localização poderia beneficiar o negócio deles, falei sobre os outros inquilinos profissionais do edifício e enfatizei a estabilidade de ter um proprietário comprometido com manutenção de qualidade. Michael havia absorvido não apenas as técnicas de negociação, mas também a filosofia por trás da gestão responsável de propriedades. Era exatamente o tipo de crescimento que vovó Beth havia antecipado quando incluiu as cláusulas de aprendizado no testamento. Meu relacionamento com meus pais também havia se transformado completamente. Meu pai, que inicialmente ficou abalado ao descobrir que havia subestimado tanto minha capacidade quanto o patrimônio familiar, agora me consultava regularmente sobre decisões importantes em seus próprios negócios. Sarah, estou pensando em expandir uma das lojas para incluir ferramentas especializadas para contractors. Você acha que seria um investimento inteligente? O fato dele valorizar minha opinião sobre estratégias empresariais era algo que eu nunca havia imaginado possível. Pai, você tem dados sobre a demanda por esse tipo de ferramenta na região? E já analisou os custos de estoque e treinamento dos funcionários? Conversamos por mais de 1 hora sobre análise de mercado, projeções financeiras e estratégias de implementação. Era o tipo de conversa profunda sobre negócios que eu sempre quis ter com ele, mas que nunca havia sido possível quando ele me via apenas como a filha problemática. Minha mãe também havia começado a me ver de forma completamente diferente. Ela se interessou pelos aspectos sociais da gestão de patrimônio, especialmente pelo impacto que nossas decisões tinham nas comunidades onde possuíamos propriedades. Sarah, você já pensou em usar parte da renda das propriedades para programas comunitários? Talvez algo relacionado à educação ou apoio para pequenos negócios locais? Era uma sugestão interessante que se alinhava com os valores que vovó sempre havia demonstrado. Na verdade, mamãe, Margaret e eu estávamos discutindo a criação de um fundo para bolsas de estudo. Vovó sempre acreditou em investir na educação das próximas gerações. A ideia evoluiu para algo mais ambicioso. Decidimos estabelecer a Elizabeth Mitchell Foundation, um fundo que ofereceria bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda que demonstrassem potencial acadêmico e liderança comunitária. Era uma forma de honrar a memória da vovó enquanto criávamos um impacto positivo duradouro. Michael se entusiasmou com o projeto da fundação. Sarah, podemos usar minha rede de contatos da universidade para identificar candidatos qualificados e talvez podemos também oferecer mentoria, não apenas apoio financeiro. A evolução do Michael de herdeiro presunçoso para parceiro genuinamente interessado em criar valor social era uma das transformações mais gratificantes de todo esse processo. Ele estava descobrindo que verdadeiro sucesso ia além de acumular riqueza pessoal. Entretanto, nem tudo havia sido fácil durante esses 3 meses. Enfrentamos nosso primeiro grande desafio quando um dos inquilinos de longo prazo decidiu sair inesperadamente, deixando um espaço comercial vazio em uma de nossas propriedades mais valiosas. Sarah, o restaurante italiano vai encerrar as atividades no final do mês. Eles estão enfrentando dificuldades financeiras relacionadas à competição de novas franquias na área, informou Margaret durante nossa reunião mensal. A perda representava aproximadamente $8.000 mensais em renda. Mais importante, era meu primeiro teste real como gestora. Como eu lidaria com um revés financeiro significativo?
Michael sugeriu uma abordagem que demonstrou como seu pensamento estratégico estava se desenvolvendo. E se, ao invés de simplesmente procurar outro restaurante, considerássemos dividir o espaço? Poderíamos ter 2 estabelecimentos menores, talvez um café de uma loja especializada? A ideia tinha mérito. Margaret fez algumas análises e descobriu que 2 estabelecimentos menores poderiam gerar mais renda do que um único restaurante, além de diversificar o nosso risco. Passamos várias semanas pesquisando potenciais inquilinos, analisando propostas e negociando contratos. Foi um período estressante, mas também educativo. Michael e eu aprendemos a trabalhar sob pressão, tomar decisões difíceis e manter nossa visão de longo prazo mesmo quando enfrentávamos desafios imediatos. Eventualmente, conseguimos alugar o espaço para uma cafeteria artesanal e uma loja de produtos orgânicos locais. A combinação não só restaurou nossa renda mensal, mas na verdade a aumentou em 15%. Sarah, disse Michael após finalizarmos os contratos, esse desafio me ensinou mais sobre gestão de negócios do que qualquer aula teórica poderia ter me ensinado. Era verdade, enfrentar problemas reais havia solidificado nosso conhecimento de uma forma que só estudos ou observação nunca poderiam ter feito. Durante esse período, também tivemos que lidar com algumas tensões familiares inesperadas. Alguns parentes mais distantes, que haviam comparecido à reunião original, começaram a questionar por que eles não haviam sido incluídos no testamento de vovó Beth. Sarah, disse Michael entrando no meu escritório após terminar a entrevista. Esse candidato tem um projeto incrível para desenvolver aplicativos educacionais para comunidades rurais. Ele me lembra a você quando era mais jovem, determinado, visionário e com coragem para seguir um caminho diferente. Era uma observação que me tocou profundamente. Michael havia desenvolvido não apenas habilidades técnicas de gestão, mas também sensibilidade para reconhecer potencial em outras pessoas. Era exatamente o tipo de insight que vovó Beth sempre demonstrou. "O que você acha?", perguntou ele. "Devemos aprovar a bolsa?" "Confio no seu julgamento", respondi. "Você desenvolveu ótimo instinto para identificar candidatos que não apenas precisam de apoio financeiro, mas também têm potencial para criar impacto positivo nas suas comunidades." Era verdade. Ao longo dos meses, Michael havia assumido a liderança do processo de seleção de bolsistas, demonstrando capacidade para avaliar não apenas mérito acadêmico, mas também caráter e potencial de liderança. Suas decisões haviam sido consistentemente acertadas. Meu relacionamento com meus pais também havia alcançado um nível de maturidade e respeito mútuo que eu nunca imaginei possível. Meu pai, que inicialmente ficou abalado ao descobrir como havia me subestimado, agora era um dos meus conselheiros mais valiosos para questões relacionadas a negócios tradicionais e relacionamentos com a comunidade empresarial local. Na semana anterior, ele havia me ajudado a negociar um contrato complexo com uma construtora que queria alugar uma de nossas propriedades para usar como escritório temporário durante um grande projeto de desenvolvimento urbano. "Sarah", disse ele após fecharmos o negócio, "sua abordagem de ouvir primeiro e negociar depois me ensinou muito sobre como construir relacionamentos comerciais duradouros. Estou aplicando essas técnicas nos meus próprios negócios." A ironia da situação não passou despercebida. O pai, que uma vez me considerava incompetente para negócios, agora estava aprendendo estratégias comigo. Era um testemunho de como pessoas podem crescer e mudar quando estão abertas a novas perspectivas. Minha mãe se tornou uma defensora apaixonada das causas sociais que apoiamos através da fundação. Ela começou a trabalhar como voluntária, usando suas habilidades de contabilidade para ajudar os bolsistas a desenvolver literacia financeira e planejar os seus futuros econômicos. "Sarah, você sabia que 3 dos nossos primeiros bolsistas já estão considerando criar suas próprias organizações sem fins lucrativos?", me contou ela durante nosso almoço mensal. É impressionante como apoiar a educação de uma pessoa pode ter efeitos multiplicadores na comunidade.
Era exatamente o tipo de impacto que vovó Beth havia imaginado quando decidiu concentrar o patrimônio nas mãos de alguém que usava recursos não apenas para crescimento pessoal, mas para benefício social mais amplo. Durante o ano, enfrentamos vários desafios que testaram nossa capacidade de gestão e nossa unidade familiar. Houve uma crise no mercado imobiliário local que, temporariamente, reduziu o valor de nossas propriedades. Um problema legal com um inquilino que tentou quebrar seu contrato prematuramente. E até mesmo uma tentativa de alguns parentes distantes de contestar o testamento de vovó Beth. Cada desafio nos fortaleceu como equipe. Michael e eu aprendemos a complementar nossas habilidades, ele lidando com aspectos interpessoais e relacionais dos problemas, enquanto eu focava em análises técnicas e estratégias de longo prazo. Nossa parceria havia se tornado genuinamente sinérgica. O momento mais emotivo do ano aconteceu durante nossa reunião familiar de ação de graças. Tradicionalmente, essa sempre havia sido uma ocasião tensa, com competições sutis e comparações desconfortáveis entre os membros da família. Este ano foi completamente diferente. Meu pai fez um discurso que me deixou com lágrimas nos olhos. Há um ano, eu achava que conhecia minha família. Achava que sabia quem eram meus filhos, quais eram seus potenciais e como o nosso futuro se desenvolveria. Estava errado sobre quase tudo. Ele pausou, claramente emocionado, antes de continuar. Sarah, você me ensinou que força verdadeira nem sempre é a mais óbvia. Sua determinação silenciosa, sua integridade inabalável e sua capacidade de liderar através do exemplo são qualidades que eu deveria ter reconhecido e valorizado há muito tempo. Voltando-se para Michael, ele acrescentou: E Michael, ver você crescer de alguém que esperava sucesso sem esforço para alguém que entende profundamente o valor do trabalho e da responsabilidade tem sido uma das experiências mais gratificantes da minha vida como pai. Quando ele terminou, toda a família estava visivelmente emocionada. Era um reconhecimento público não apenas do nosso crescimento individual, mas da transformação que nossa família havia experimentado como um todo. Margaret Chan, nossa gestora financeira, tinha se tornado mais que uma consultora profissional. Era quase um membro honorário da família. Durante nossa revisão anual, ela fez uma observação que capturou perfeitamente nossa jornada. Em 30 anos de gestão de patrimônios familiares, raramente vi uma transição tão suave e bem-sucedida. O que torna vocês únicos não são apenas os resultados financeiros, mas como transformaram responsabilidade financeira em oportunidade para crescimento pessoal e impacto social. Ela apresentou os números finais do ano. Nosso patrimônio havia crescido de $4.200.000 para $5.100.000, enquanto distribuímos mais de $200.000 em bolsas de estudo e programas comunitários. Era evidência concreta de que era possível crescer financeiramente enquanto criávamos valor social. William Harrison, o advogado que havia guardado os segredos de vovó Beth por tanto tempo, fez uma observação durante nossa última reunião que me marcou profundamente. Sarah, sua avó sempre dizia que a verdadeira medida de sucesso não era quanto dinheiro uma família acumulava, mas quantas pessoas conseguiam impactar positivamente. Vocês estão superando até as expectativas dela. Era confortante saber que estávamos honrando não apenas a confiança financeira que vovó tinha depositado em nós, mas também seus valores fundamentais sobre responsabilidade social e desenvolvimento humano. O projeto mais ambicioso que iniciamos foi a criação de um programa de microcrédito para pequenos empreendedores locais. Michael liderou o desenvolvimento dessa iniciativa, demonstrando uma compreensão sofisticada de como o capital pode ser usado para criar oportunidades, ao invés de apenas gerar retornos passivos. Sarah, já temos 12 pequenos negócios operando com nosso apoio, relatou ele durante nossa reunião de final de ano. Uma padaria familiar, um serviço de paisagismo, um estúdio de design gráfico, cada um está gerando empregos e contribuindo para a economia local.
Era exatamente o tipo de iniciativa que demonstrava como havíamos evoluído, além da gestão tradicional de patrimônio, para algo mais parecido com o investimento de impacto social. Vovó Beth ficaria orgulhosa não apenas do crescimento financeiro, mas da forma como estávamos usando recursos para criar oportunidades para outros. Refletindo sobre essa jornada de transformação, percebo que a verdadeira herança que vovó Beth me deixou não foi o dinheiro, mas a oportunidade de descobrir meu próprio potencial e o potencial da minha família. Ela viu em mim qualidades que eu mesma duvidava possuir e criou circunstâncias que me forçaram a desenvolver capacidades que nunca havia testado. Michael muitas vezes comenta sobre como nossa relação mudou. Sarah, é engraçado pensar que passamos 25 anos como rivais quando poderíamos ter sido parceiros o tempo todo. Vovó sabia que precisávamos de um catalisador para descobrir como trabalhar juntos. Era verdade. A rivalidade entre nós havia sido alimentada por uma dinâmica familiar que criava competição ao invés de colaboração. Quando fomos forçados a trabalhar juntos em direção a objetivos compartilhados, descobrimos que nossas habilidades se complementavam de forma natural. Algumas semanas atrás, recebemos uma carta de uma das nossas primeiras bolsistas, uma jovem chamada Amanda, que estava estudando engenharia ambiental. Ela escreveu: "Vocês não apenas me deram a oportunidade de estudar, mas me mostraram que sucesso real vem de usar nossos talentos para ajudar outros a alcançar seus potenciais também." Essa carta me fez perceber que estávamos criando um ciclo positivo. O patrimônio que vovó havia acumulado estava sendo usado para educar jovens que, por sua vez, usariam sua educação para beneficiar suas comunidades. Era um legado que se perpetuaria muito além da nossa geração. Durante nossa última visita ao túmulo de vovó Beth, Michael e eu conversamos sobre como ela teria reagido aos desenvolvimentos do último ano. "Acho que ela estaria surpresa com alguns aspectos", disse Michael, "especialmente com o quão rapidamente nossa família aprendeu a trabalhar como uma equipe." "Mas não acho que ela estaria surpresa com os resultados", respondi. "Ela sempre disse que quando pessoas boas recebem oportunidades adequadas, coisas extraordinárias acontecem." Era essa filosofia que havia guiado todas as nossas decisões ao longo do ano. Ao invés de simplesmente administrar o patrimônio para preservá-lo, tentamos usá-lo como uma ferramenta para criar oportunidades, para nós mesmos, para nossa família e para nossa comunidade. Hoje, quando olho para o futuro, vejo possibilidades que eram inimagináveis apenas um ano atrás. Michael está considerando voltar à escola para fazer um MBA especializado em filantropia estratégica. Estamos explorando oportunidades de expandir nossos investimentos para outras cidades. A fundação está crescendo rapidamente e pode eventualmente se tornar uma organização independente. Mais importante, temos relacionamentos familiares baseados em respeito mútuo, comunicação aberta e objetivos compartilhados. Somos uma família que não apenas prospera financeiramente, mas que usa essa prosperidade para criar valor para outros. A lição mais importante que aprendi durante essa jornada é que nunca sabemos completamente nosso próprio potencial até sermos desafiados a crescer além do que pensávamos possível. Vovó Beth viu em mim capacidades que eu não sabia que possuía e criou circunstâncias que me forçaram a desenvolver capacidades que nunca havia testado. Para qualquer pessoa que se sente subestimada ou incompreendida pela própria família, minha mensagem é: não desistam de si mesmos. Continuem trabalhando, continuem crescendo, continuem demonstrando seu valor através de suas ações. As pessoas certas eventualmente reconhecerão quem vocês realmente são. E para famílias que estão enfrentando conflitos ou mal-entendidos, lembrem-se de que nunca é tarde demais para começar a se conhecer de verdade. Às vezes, são necessárias circunstâncias dramáticas para quebrar padrões destrutivos, mas quando isso acontece, as possibilidades de crescimento e conexão são limitadas apenas pela disposição de cada pessoa para mudar. A história da nossa família prova que revelações surpreendentes podem ser catalisadores para transformações extraordinárias. O cartório realmente guardava segredos, segredos que não apenas mudaram nossa situação financeira, mas revelaram potenciais familiares que haviam permanecido adormecidos por décadas.
Hoje, não sou mais a filha rejeitada vivendo às margens da família Mitchell. Sou a líder de uma família unida, próspera e comprometida com criar impacto positivo no mundo. É um legado que vovó Beth teria orgulho de ver continuar por muitas gerações. E vocês, já pararam para pensar que segredos ou potenciais inexplorados podem estar esperando para transformar suas próprias famílias e vidas? A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se essa te surpreendeu, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.